A graça e a paz, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, estamos mais uma vez aqui para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a Escola do Povo Cristão. Nós temos como tema hoje da aula a prática da Palavra de Deus. O texto está em Tiago, capítulo 1, versos de 19 a 27. Muito importante que você leia para entender o que Deus quer falar conosco nessa leitura bíblica. Irmãos, teoria e prática são duas coisas distintas. Tudo aquilo que a gente aprende na vida, através dos ensinamentos dos pais, da escola, da igreja, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente busca conhecer, chama-se a teoria. A teoria por si só, ela é incompleta. Ela só se completa quando ela é posta em prática. A prática é o exercício, a ação daquilo que se aprende. Então, teoria e prática se completam. No tocante à palavra de Deus, nós devemos não só apenas ouvir, não só apenas conhecer, mas também vivê-la. Viver a palavra de Deus, segundo os ensinamentos de Deus, é praticar aquilo que a gente aprende. Então, nós temos algumas coisas que seria bom a gente relatar nessa aula de hoje para a gente pôr em prática, que é, a gente precisa identificar quais são os deveres e quais são os benefícios, as bênçãos daquelas pessoas que ouvem e praticam a palavra de Deus. Nós precisamos também estar atentos como está o nosso relacionamento com Deus através da prática da palavra. E uma terceira coisa que a gente precisa ver é fazer uma lista, de ações que a gente precisa utilizar para praticar bem a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus é poder de Deus. Ora, tudo que foi criado no mundo foi criado pelo poder da palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E assim Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus, diz um cântico muito conhecido, é a nossa arma de guerra. Em Efésios, diz que a palavra de Deus é a nossa espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na armadura de Deus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos não só ouvir a palavra, mas como também praticá-la e vivê-la. E Jesus certa vez falou em Lucas capítulo 6, versos de 47 a 49, que aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E veio a ventania, veio os vendavais, veio tudo, terremoto, mas a casa permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que não escuta a palavra e não põe em prática é comparado a um homem imprudente que edifica sua casa sobre a areia, e o vendaval vem e a casa vai à ruína. Vocês já ouviram falar em pessoas que é bom de boca, bom de lábia? Rapaz, em toda casa, em todo grupo de amigos, em todo lugar, tem sempre aquela pessoa que, na teoria, é bom demais. Fala, diz, faz e acontece. Mas quando vai para a prática, deixa a desejar. O profeta Isaías, no verso 29, no capítulo 29, versos 13, a palavra de Deus diz o seguinte: o meu povo se aproxima de mim de boca e de lábios, mas estão muito distantes de coração. Então, nós precisamos compreender que
saber da palavra, ouvir a palavra, conhecer a palavra não é o suficiente, é uma parte, né? Está incompleta. Porque conhecer a palavra, até o diabo conhece. Os escribas e fariseus conheciam muito bem a palavra de Deus, mas não viviam. Quando praticavam era para tirar proveito próprio, né? Então, os escribas e fariseus foram chamados de sepulcros caiados. Foram chamados de raças de víboras, falsos profetas. Hoje nós podemos dizer, chamar de falsos crentes, crentes do Paraguai, santos do pau louco, né? Então, meus irmãos, nós, nesse início de aula, nós já estamos compreendendo o quanto a gente precisa melhorar a nossa prática, a nossa vivência da palavra de Deus. E agora nós vamos para um assunto em seguida que é 2 pontos muito importantes. É a questão do sucesso daqueles que praticam a palavra e o fracasso daqueles que não praticam. Vamos lá. Os que não praticam a palavra, eles normalmente são pessoas descompensadas, pessoas que não têm um certo equilíbrio, falta um certo controle, domínio próprio, né? A palavra de Deus diz em Tiago, né? Todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Isso significa ter o equilíbrio de compreender, tardio para falar, porque você vai compreender, analisar, ponderar, ver o que está certo, o que está errado, aí você fala. Por isso que nós precisamos escutar para aprender, mas na hora de falar, nós precisamos apresentar uma coisa chamada equilíbrio, domínio próprio, não agir ou falar desordenadamente por impulso. Ora, as pessoas que não praticam a palavra perdem esse equilíbrio e, consequentemente, eles perdem o controle da língua, perdem o controle da ira, né? Dos impulsos. E aí a palavra do Senhor diz: irai-vos, mas não pequeis, porque na ira do homem não opera as bênçãos de Deus. Ora, a pessoa que apenas escuta a palavra e não pratica tem uma facilidade muito grande de esquecer da palavra, porque essa palavra ela ficou superficialmente, ela não enraizou. E para enraizar a palavra de Deus dentro de nós precisamos praticá-la. As pessoas que não praticam a palavra, apenas escutam, muitas vezes estão enganando a si mesmo, mentindo para si mesmo, vivendo de aparência cristã, mas não é um verdadeiro cristão. É um cristão pela metade, incompleto, muito falho, não é? Supérfluo. E, na maioria das vezes, finge ser crente, né? E a religião dessa pessoa que não pratica a palavra, normalmente é uma religião vã, sem frutos do Espírito Santo. Com tudo isso, sem equilíbrio, né? Sem domínio próprio, esquecendo da palavra, sem controlar a língua, sem controlar a ira, comportando muitas vezes como uma pessoa do mundo, na hora de agir através da palavra, age com os recursos do mundo secular e aí normalmente fracassam. Os que praticam a palavra, a justiça de Deus é exercida. E onde há justiça, há equilíbrio, não é? Então, o justo viverá pela fé, não é? Então, a justiça é algo fundamental no reino de Deus. E aquela pessoa que consegue ser justa, ela detém um certo equilíbrio, porque o Espírito Santo de Deus está com ela. Ora, os que praticam a palavra de Deus é bem-aventurado em tudo aquilo que realiza. É feliz nas adversidades. Pode passar pelo vale da sombra da morte, mas não temerá mal algum, porque o Senhor está com ele. Ora, os que praticam a palavra de Deus é guardado da contaminação do mundo. E a contaminação do mundo
é o pecado. O pecado é semelhante àqueles vazamentos, né, de usinas nucleares, né, que quando vaza contamina de um jeito, né? É feito um vírus que você sai, se não tiver cuidado, pega. Mas os que praticam a palavra desenvolvem a justiça, o equilíbrio, a prudência. E aí, essas pessoas são protegidas pelo Espírito Santo de Deus e são guardados dos perigos do mundo. E é-lhe garantida a salvação, que é o mais importante. E aí, meus irmãos, nós vamos partir para uma conclusão, entendendo que um atleta não é coroado se não lutar segundo as normas daquela atividade esportiva. O lutador, o jogador, o corredor, o nadador, todos eles têm que participar da competição, pautado em umas regras determinadas pelos comitês esportivos. Fugiu daquelas normas, perdeu, não recebe a coroa, a medalha, não é? Então, o atleta de Cristo, o cristão, né, que está sempre aí lutando para fazer um mundo melhor, ele só é coroado mediante se ele lutar o bom combate de acordo com as normas da palavra de Deus. Porque, como dissemos antes, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus liberta, salva, liberta e cura. Foi a partir da palavra de Deus que tudo foi criado. Portanto, nós precisamos entender que as normas do crente estão aqui na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e nela contém a palavra de Jesus dizendo os dois fundamentos que se encontram em Lucas 6, 46 a 49, que é ouvir e praticar. Ora, o nosso maior objetivo, ou o principal objetivo de vida do cristão é um dia ter aquele encontro e a permanência eterna com Deus na glória. E isso é possível mediante a receber a palavra, guardar a palavra, viver e praticar a palavra. E para finalizar, nós queremos ler Tiago, capítulo 1, de 21 a 22, que diz o seguinte, olha, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Devemos então, meus irmãos, parar e avaliar se a palavra de Deus tem nos afastado do mal. Essa é uma forma de medir como está a nossa conduta diante de Deus. Nós devemos avaliar sempre se a palavra de Deus tem nos afastado do mal. Aí nós percebemos se estamos no caminho certo. Cristãos somos, mas precisamos ser cristãos com alicerce sólido, com a casa edificada sobre a rocha, operoso praticante da palavra de Deus. E que Deus assim nos abençoe. Que Deus abençoe a você, a nossa igreja, a nossa liderança, a escola bíblica dominical. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o mundo, que Deus abençoe as famílias. Fique com Deus e até a próxima aula.